Os crentes, eles continuam debatendo com os ateus no canal Espectro. Então, se você gosta do canal, se inscreva, deixe seu like e, é claro, seu comentário aí também. E seja membro do canal, hein? Cadê os membros do canal? O ateísmo leva a um relativismo ético. Eu me pergunto se a produção desse programa ele deixa com que as pessoas que estão participando do debate, no caso, escolherem qual que será a proposição. Vendo esse debate, eu imagino que sim, viu? Eu imagino que essa proposição foi escolhida a dedo por esses três cristãos aqui, em específico. Gente, como sempre, é argumento muito velho, que já tomou muita porrada. Basicamente, como sempre, a gente tá vendo aqui cristão tentando ter o monopólio de todas as virtudes. Sim, lá vem o papo de que ateu é imoral. Lá vem o Datena parte 2, né? Lá vem o Datena parte 2. Fazer uma enquete aqui para ver se vocês acreditam em Deus, enquanto eu tô cobrindo uma reportagem sobre um crime hediondo para tentar inferir, para tentar jogar a população, a maior parte da população, apelar para a religião majoritária e jogar para a população que ateus são imorais, ateus são assassinos, esse tipo de coisa. E dizer que só quando a pessoa tem Jesus no coração é quando ela consegue ser boa de verdade, né? Mas segue, vamos lá. Vamos ver qual vai ser a fundamentação velha e batida desse argumento. Para mim é o fato que certas religiões atrasam o mundo com suas crenças e burrices. Fé é coisa de cada um. Tenha a fé que você quiser, desde que não me enche o saco na porra dos meus direitos. Tendemos a concordar, viu? Tendemos a concordar. Vamos lá. Fyodor Dostoiévski, em sua obra Eles gostam muito do Dostoiévski, gostam muito. Fala aí dos irmãos Karamazov. Vamos lá, vamos ver se pelo menos vai citar certo. em seu romance Os Irmãos Karamazov, objetando-se acerca da existência de Deus, ele traz o diálogo entre um ateu, personagem chamado Ivan, numa conversa com seu irmão monge da Igreja Ortodoxa Russa. E nessa conversa, Ivan admite e chega numa declaração, um axioma. Um axioma. Se Deus não existe, tudo é permitido. Um pouco tempo. Tá bom, então. Ele leu? Ele é leitor? Então, eu desconfio. Eu não só desconfio, eu afirmo que não. Essa parada do Irmãos Karamazov de ter essa frase, e ele diz assim, o personagem chegou à conclusão, né? Ele disse, se Deus não existe, tudo é permitido. Essa questão do Dostoiévski, dessa citação em específico, é axioma, é a palavra do momento. Essa citação em específico, e aí talvez daí seja um breaking news pra você. Sem spoiler, não li esse livro. Mas vocês sabiam que essa frase específica ela não se encontra na obra do Dostoiévski? Sabiam disso, gente? No Irmãos Karamazov nunca é dito se Deus não existe, tudo é permitido. Essa frase é muito ensinada em cursos de teologia e também é uma frase citada naquele filme Deus Não Está Morto. Os crentes eles gostam muito de trazer essa frase como se estivesse na obra mesmo. Só que não há na obra. Nos Irmãos Karamazov, nunca é dita essa frase. É claro, você pode dizer que o sentido do texto leva a essa afirmação em específico, mas não é o que ele diz. Dentre algumas coisas que o personagem Ivan diz no texto se Deus não existe, então o homem é rei da terra e da moralidade. Então, essa frase ela nunca é dita. Quem fala pra você que essa frase está nos Irmãos Karamazov, você já pode tirar a conclusão. É um forte indicativo de que a pessoa nunca leu os Irmãos Karamazov. Ela só está repetindo o que curso de teologia medíocre disse para ele. Segue o bonde. Depois, o filho do pai de Ivan mata por não ter sido reconhecido pelo pai. Quando Ivan conversa com o assassino confessa que matou motivado por aquilo que Ivan escreveu. Se Deus não existe, tudo é permitido. O que é que me diz que um assassino é definitivamente degenerado? O relativismo parte dessa premissa de que se tudo é relativo, se tudo é permissivo, e aí o problema, a discussão é saber de onde é que vem essa
Ponto. Enfim, esse cara ele é todo trabalhado nas referências apologéticas gringas, né? Então ele já citou o William Lane Craig, e o William Lane Craig ele utiliza muito desse argumento, né? Esse argumento é bastante antigo, moralidade, né? É para se dizer que só tem como a gente ter uma base objetiva para se determinar os valores morais a partir da perspectiva de que você acredita que existe um Deus que determina esses valores como objetivos, né? Determina esses valores objetivamente. Eu reverteria a questão. O que é relativístico moralmente, e aí eticamente também, a gente tem delimitações entre o que é moral e o que é ética, mas os autores não concordam com isso. Talvez a gente vai ver isso daqui no debate posteriormente, mas o que relativiza de verdade é a crença. É a crença. É isso que relativiza a moral. Porque a partir da crença em um Deus absoluto, tudo está permitido. No final das contas, né? Tudo está permitido. Então, em nome de Deus, você pode fazer tudo. Porque para Deus, que você inventa na tua cabeça e que você, no seu devaneio, se diz estar cumprindo com a vontade dele, você destrói qualquer alicerce ético ou moral dentro da nossa sociedade para cumprir com os teus objetivos, né? Então, eu reverteria essa questão para tratar desse tópico aqui em específico. E é claro, vale ressaltar, não existe moral objetiva, gente. Não existe moral objetiva. De absolutismo. Se Deus não existe, quais são os parâmetros? E mesmo que não seja a religião, de onde é que vem a fonte? Qual é a fonte da ética? Qual é a fonte do moralismo? Sim. A sociedade. A sociedade é fonte. O que a gente determina como certo e errado é o que é dado pela sociedade, por cada sociedade em específico. O que é certo para mim não necessariamente vai ser certo para outra sociedade, né? O que é certo aqui no Brasil do século XXI não é certo, sei lá, para a Europa do século XIX, não é certo para China do século VI, antes da era cristã, né? Quase cometi aqui o ato falho. Então é basicamente isso. O que a gente visualiza no caso, se a gente determinar como alicerce da nossa conduta no mundo, né, pra gente determinar o que é bom, o que é mal, o fato do mundo aqui ser só um teste e que no final da nossa vida a gente vai ter a vida eterna de verdade, que é onde as coisas vão estar valendo de verdade, aí sim que a gente chega no relativismo moral mais evidente possível, né? Porque a gente acredita que as coisas aqui na realidade, que é a única realidade que a gente possui, elas não têm valor de verdade. Eu fico com a crítica nietzschiana à religião nesse aspecto, de que a gente falsifica um mundo que não existe e nega o mundo real. Ou seja, posso agir da forma que me convém nesse mundo aqui que a gente está, porque afinal de contas ele não representa o mundo verdadeiro, né? Ele é só um mundo sensível, não é o mundo das ideias. Não é o mundo para onde eu vou depois que eu morrer. O ateísmo leva ao relativismo ético. Isso eu preciso pontuar, isso não quer dizer que todos os ateus sejam antiéticos por si só. Claro que não, né? Existem contratos sociais, convenções, inclusive desenvolvimentos sociais, né? Pois é, exatamente. A pessoa que acredita, ela pede perdão e vai para o céu depois de cometer violências horríveis. É isso. E a gente vê grandes contratos aí, sociais, não defendendo Rousseau. Momento Friedrich Nietzsche, cadê? Friedrich Nietzsche. Mas prefiro o da Saxônia mesmo, né, dos ingleses e os americanos. Mas leva sim porque não tem uma base transcendente e objetiva. Então passa a ser subjetiva a partir do momento que cada um tem o seu ponto de vista. E não tem, então, um ponto de vista referencial, objetivo, para que a moralidade ou a ética, tratando aqui como sinônimos, eles se coordenem e, de certa forma, isso não quer dizer que existam coisas subjetivas, mas a tendência é devido a os valores serem uma questão subjetiva. Lembrando que ateísmo não necessariamente tem a ver com o fato de você desacreditar em uma fonte de moral objetiva, tá? Tem muito ateu jovem místico por aí que pode fazer essa extrapolação. Então, ateísmo é simplesmente negar a existência de Deus. Segue. Bom, então eu vou falar agora como professor de ética, tá? Embora etimologicamente
tanto do grego como do latim, ética e moral, elas têm a mesma origem, hoje é falacioso, é errôneo você dizer que elas são sinônimos. Tá? Então, hoje a gente tem um entendimento, né, na academia de que ética é inteligência coletiva. São regras e normas decididas... Eu falei dessa distinção que se faz. É o que a gente geralmente vê em apostila de filosofia do ensino médio, né? Mas aí, 500 anos de discussão sobre o que significa ética e moral aí. Segue. Por um grupo ou sociedade para melhor convivência entre si. Por isso que a gente não tem uma ética global. E aí a sua própria fala fica incongruente, porque o pai do contrato social não foi Rousseau. Rousseau foi o terceiro a aparecer. Foi Thomas. Pode crer, eu não peguei a checagem de fatos ao vivão, né? Não peguei. Mais uma vez, sendo corrigido, eles citam muitos autores para demonstrar que eles sabem muito de filosofia, conhecem muitos autores, mas eventualmente cometem erros, como o rapaz cometeu o erro do Dostoiévski ali, né? Como ele está cometendo o erro do contrato social do Thomas Hobbes, mas segue. Hobbes, né? Ele diz que a sociedade se une por um contrato social para evitar o estado de natureza, que é a lei de todos contra todos. E aí ele publica uma obra em 1651 chamada O Leviatã, que representa o governo. E ele dizia que o monopólio da violência deveria ser do Leviatã para coibir que as pessoas fizessem algo errado. Por isso que não tem uma ética universal. Por que a gente não consegue? Porque quando a gente se depara com outras culturas, alguém vai ter que abrir mão do que acredita ser certo para que todos definam isso, certo? Então, por que o ateísmo não leva ao... Sinceramente, eu nunca vi alguém dizer que o ateísmo leva a relativismo ético. Geralmente, o que eu vejo o crente dizer é que o ateísmo leva a relativismo moral. Eu não sei se eles cometeram um erro de conceito ou se essa daí é o argumento mais atualizado que os crentes têm utilizado hoje em dia. Eu não sei os motivos que levaram isso daqui, não. Relativismo moral. Porque o que leva ao relativismo moral é o contrário, é a religião. Porque enquanto o seu livro sagrado diz uma coisa e o livro sagrado da outra religião diz uma coisa e o livro sagrado da outra diz outra coisa, quem relativiza a ética e a moral são os religiosos. Porque se a interpretação, e aí vai de cada um, se o cara, na interpretação da Bíblia dele, como já aconteceu na história, diz que tem que matar os descrentes, ele vai matar e não vai ser homicídio. Né? E se na outra religião, como acontece hoje, né, diz que tem que fazer terrorismo contra o outro lado, ele vai matar e ele vai para o céu ser recompensado, ele está sendo ético dentro da crença dele. Enquanto para os ateus, não. O que coíbe é a lei. E a lei era definida por pessoas que são estabelecidas para reger o povo dentro do acordo social feito entre nós mesmos do que é melhor viver entre a gente. Essa provavelmente vai ser a resposta mais rápida que eu vou dar em toda a nossa conversa. Vai lá. Ateísmo não é afirmação positiva sobre nada. Ateísmo não é modo de viver. Ateísmo não diz, esse é o regramento que você deve seguir, essa é a norma que você deve seguir. Ateísmo é o seguinte, você diz para mim, eu acredito que Deus existe. E eu digo, eu não acredito nessa sua proposição. Eu não acredito que Deus exista. Mas por que eu não acredito? Porque tu não me deu evidência. É isso, o ateísmo, como conceito em abstrato, não tem condição de levar a qualquer coisa nesses parâmetros, né? Acho que ela tá certíssima, certíssima. Então quando alguém me diz assim, o ateísmo relativiza, o ateísmo é só negar o teísmo. O ateísmo, tu pode ter fé e praticar magia e fazer um negócio e não acreditar em Deus. Tem um monte de ateísta que está no meio da bruxaria e fazendo essas loucuras todas. Inclusive, ateu que acredita em moral objetiva. Eles continuam não acreditando em Deus. Então, quando alguém diz pra gente, o ateísmo faz isso, como que a negação de uma afirmação faz algo? Então, essa que é a grande questão. Quando a gente transforma o ateísmo ou o coloca como se o ateísmo fosse um mecanismo de fé, como se o ateísmo fosse uma religião, como se o ateísmo fosse um comportamento social. O ateísmo é, eu cheguei à conclusão sobre uma afirmação, nesse momento, que tem um... Eu já aceitei que a moça do meio e o rapaz de azul, eles não falam durante o debate. Né? Eles fazem participações especiais muito pontualmente.
um não ali atrás. Eu não acredito mais nessa afirmação. É só isso. Então eu não tenho como falar de... Até porque vão existir ateístas que não vão aceitar os comportamentos sociais esperados. Assim como tem cristãos. Aí vão ter ateístas que não vão aceitar as leis. Assim como tem muçulmanos. As religiões em si não necessariamente ditam, se você é da religião, você vai aceitar isso. Mas o ateísmo sequer faz isso, sequer trata disso. Então toda vez que alguém me diz assim, a sua moral ateísta, acabou aí. A sua ética ateísta, acabou aí. Porque não tem nada disso, eu estou negando uma afirmação. É só isso que eu estou fazendo. O chileno falou que vai treinar as 2 horas de jiu-jitsu. Eu só não vou treinar porque eu sou roxo e ele é preto. Mas o que está acontecendo? O chileno, de novo, caricaturou meu argumento. Quando eu citei Blaise Pascal, aí você falou que não é Agostinho, mas isso não diz. E também o contrato social é a terceira pessoa, eu sei também de outros que configuraram a expectativa, as experiências ou todo o caldo cultural a partir disso. Então, isso não nega o fato de Rousseau também ter falado sobre isso. E, inclusive, na academia, principalmente no direito, o que mais estuda é Rousseau, né? No contrato social e outras, né? Praticamente é um monopólio de Rousseau, porque a gente tem a construção da ideologia francesa. Então, por isso que eu aproveitei disso. Foi só uma adenda, porque quem surge com essa ideia foi Thomas Hobbes. Mas, é isso claro, que eu quis dizer. Claro, eu não também estou desvalidando o seu argumento. Rousseau foi um grande você falou que é falacioso, né? Não. Mas, assim, falacioso foi a construção bom. depois Moral e ética juntos. Tá bom, beleza. E se vocês olharem depois, assistem esse debate, eu falei usando... Ele ficou puto, ele não gostou da correção, não. Como sinônimo. Eu também tenho formação filosófica, né? Para nós, por exemplo, a ética, porque as definições são difíceis. Inclusive, os termos são os mesmos, porém, por exemplo, ética é grego e moral é latim. Então, assim, eu posso falar assim, usando como sinônimo, baseado na etimologia. Então, eu tenho esse direito. Hoje tomou caminhos diferentes. E aí eu diferentes explico hoje. isso, porque eu também tenho essa formação. E para nós, a ética é o estudo do comportamento moral, que cai quase, mudando um pouco a definição, quase no que você disse. São correlatos, aquelas são correlatas. São correlatos, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, como você definiu ética? Como inteligência coletiva. Então, Esse que é o problema de você ir no debate e você ficar citando um monte de autor para parecer inteligente, ficar fazendo um monte de citação, atribuindo citações aonde não tem, quando o outro debatedor ele te corrigir ao vivaço, demonstrando para você que não, esse autor em específico não disse isso, depois você tem que rebater e você gasta 80% do teu tempo rebatendo uma correção. Ao invés de rebater o argumento, parou-se de se discutir a proposição inicial, o ateísmo leva ao relativismo ético, para se discutir se tal autor falou tal coisa, se ética e moral é a mesma coisa, esse tipo de coisa, né? Desgraça mandou R$5. Sim, falamos que alguém falou algo que não era a pessoa que falou. Como você de faixa preta me corrige? Exatamente. Como? É isso, gente. Esse é o problema de você ir pro debate e ficar só emulando intelectualidade, citando um monte de coisa. Que aí a gente vai discutir sobre os autores, a gente não vai discutir a proposição, não vai discutir o argumento. Não, apela muito pra autoridade, muito. Para mim, a definição praticamente chega à sua definição, que é a ética, o estudo do comportamento moral, porque é a observação. Tanto é que quando nós fazemos missão e nós vamos numa tribo indígena e vemos um índio pelado, a minha moral não condiz com aquilo. E eu vou pregar o evangelho e falar, coloca uma cueca aí, pô. Não vou falar isso. Então eu faço suspensão êmica. O que é suspensão? Eu faço suspensão ética e aplico a construção êmica. Isto é, eu primeiro preciso... Que exemplo esquisito, hein? Com a minha ética, fazer o estudo daquela moral e ver que aquilo é algo desenvolvido naquele contexto. E aí a academia vai estudar eticamente isso. E da Michelle, quando ela falou, eu achei muito interessante, que ela falou que o ateísmo não é em si afirmação positiva. Não faz afirmação positiva. Não faz afirmação positiva, mas depois você discorreu sobre a questão dizendo, por exemplo, você é cristão e eu digo, eu não sou, ok? Então, o fator se torna o quê? Eu penso assim e você de outra forma. Estendendo a outras coisas, vai levar a um relativismo. De que maneira? De que maneira, por exemplo? O problema é seu. Não, é bem simples. Bem simples. É uma relação causa e efeito. Como eu dizer,
eu não creio na afirmação Deus existe, fala qualquer coisa sobre a forma da minha moral ou ética em sociedade. Qualquer coisa. Qual é a relação direta que a primeira afirmação tem com esse comportamento? Dentro do cristianismo? Não. O prompt é tá. que O prompt. Ela é muito moça do TI, né? Muito de ciência de computação. Tá vendo? Tá vendo, Miorim? É assim que se utiliza a lógica de programação para refutar os argumentos das pessoas, né? É assim que se utiliza de lógica de forma didática. o ateísmo leva a um relativismo moral. Como o ateísmo é simplesmente a negação da afirmação do teísmo, que é Deus existe, Perfeito. como que eu negar isso? Como que eu dizer? Essa é a minha posição. Eu nego a afirmação das religiões. Não é exclusiva de vocês, Não, perfeito, tá? mas um Como ateu... que isso leva a... Só para explicar um pouco o que ela está dizendo, o fato dela negar Deus não quer dizer que ela nega toda a sua conduta. Inclusive, ela Pois é, a gente sem citar a palavra axioma nenhuma vez. pode ser ateu e concordar com algumas coisas que vocês fazem. Então, assim, ela não é necessariamente uma negação de tudo que você faz. É só a negação de não ver uma evidência de uma divindade. Ela positivamente não afirma nada. ela Não tá falando afirma... do relativismo. Então, mas é exatamente E isso. como que eu chego no relativismo só por negar Deus? Eu quero falar, mas é a vez dele. Eu acho que eu tenho ainda 10 minutos, então deixa eu continuar. Mas a questão... É isso. Gente, eu vou terminar esse corte por aqui. Se inscrevam no canal, deixe seu like. E é claro, deixe seu comentário aí também. Não. A Michelle é boa pra caramba, velho. Tipo, a Michelle é boa. Eu não conhecia ela, não. As Travas da Vida, né? O canal dela. Muito bom. Sim, deu aula.